Capítulo 101 – O início do exame. Tendo decidido que talvez fosse a hora de bater um papo, ele foi até sua posição e naquele momento Matsumoto começou a falar com eles. Matsumoto, atenção! A partir de agora, você será guiado na plataforma da academia para o partidas oficiais foram realizadas. Todos começaram a sentir o sangue ferver com o suspense e a excitação que os aguardava no exame. Sora estava pensando se eles iriam apresentar um tipo especial de recompensa e qual seria, ele forte a vontade de perguntar isso a ela, mas no final, ele não perguntou. Ele também estava pensando em qual capitão ele deveria destruir para mostrar suas habilidades até o topo e ao mesmo tempo como ele poderia falar com Aizen. Bem, deixando essas duas questões para depois, ele ouviu Matsumoto falando novamente com ele sobre o conteúdo deste exame. Matsumoto, este exame tem duas fases, uma fase é você selecionar um vice-capitão e competir em Kido menor que velocidade, casting, power maior que se você passar nessa fase você será selecionado pelos capitães na segunda fase onde você lutará com todos os meios possíveis. Sora começou a suar concurso tipo Kido. Porra! Apaguei todos eles do meu conjunto de habilidades, só tenho os meus self-made ones. Sora, sistema, o que eu faço? Sistema, o host pode usar seus nomes para lançá-los no Insta, mas seu poder será reduzido pela metade. Sora, eu só me lembro dos nomes deles, não do que eles fazem ou de seu encantamento, como diabos vou lançá-los no Insta assim? Sistema, o anfitrião pode descobrir sozinho. Sora, não ou... Enquanto Sora estava se sentindo triste, Matsumoto finalmente terminou de explicar os altos e baixos deste exame e eles começaram a caminhar em direção à plataforma. Depois de um tempo, quando chegaram lá eles testemunharam um enorme anel redondo branco e Sora ficou chocado. Ele pensou que este anel não é como um artista marcial da Terra. Atrás dele você podia ver assentos gigantes um ao lado do outro com enormes símbolos nas costas das cadeiras, e abaixo deles, 12 pessoas estavam ali, eles eram os capitães Vika de todas as divisões com exceção das 13 divisão como Rukia estava no mundo real em seu lugar estava Kione Kotetsu. Sora, escalação impressionante, mas eu me pergunto onde estão os capitães. Procurando por nós pequenino. Sora ouviu essa voz e não pôde deixar de exclamar dentro dele e virou a cabeça para ver uma figura gigante vestida com traje de capitão. Ele tinha mais de 2 metros de tamanho e era robusto, mas qual era a coisa mais atraente nele? Era sua máscara. Ele percebeu imediatamente que essa pessoa era Komamura Sadin, capitão da 7ª divisão. Sora, saudações capitão. Ele fez um gesto de reverência em direção a ele, e todos os outros o viram e ouviram, foi então que notaram o capitão atrás deles e também prestaram respeito a eles. Komamura acenou com a cabeça ao ver isso e foi em direção ao seu assento numerado. Momentos depois, um por um, os capitães começaram a chegar também. Até que finalmente todos eles estavam sentados em seus respectivos assentos, no meio estava sentado Yamamoto e abaixo de seu assento no chão estava seu vice-capitão Shojiro. À esquerda e à direita estavam sentados todos os outros capitães e abaixo deles estavam sentados seus respectivos vice-capitães. Os estudantes estavam tremendo com a visão e a excitação de mostrar suas habilidades. Era a chance deles de ver até onde eles podem ir e possível graduação mais cedo. Fim do capítulo. Capítulo 102 – O início do exame 2. Enquanto todos eles esperavam e sonhavam pelo melhor, uma voz poderosa ressoou na plataforma. Genryuzai, silêncio! Quando ouviram a voz alta, todos viram o pilar e comandante da Soul Society se levantando, pronto para dizer algumas palavras. Eles ficaram quietos para ouvir o que a lenda viva tinha a dizer. Genryuzai, a partir deste momento, o exame oficial para sua formatura começará, todos vocês escolherão um vice-capitão para lutar com seu próprio estilo no Kido, seja ele criado ou modificado ou já existente. Um alvoroço foi levantado pelos novos talentos da academia como eles aprenderam alguns truques por conta própria durante seu tempo aqui. Genryuzai, silêncio!
XMNM. Seu progresso será julgado pela velocidade, elenco, imaginação e poder. Quando ele disse isso, todos eles pensaram em suas mentes, não eram 3 critérios. Como é que agora são 4? Sora, por outro lado, estava rindo por dentro e agradecendo aos céus por ajudá-lo. Como se Yamamoto pudesse ver o que eles estavam pensando em suas cabeças, ele tossiu algumas vezes e disse para eles esclarecerem suas dúvidas. Genryuzai, acrescentamos os últimos critérios com a esperança de que alguns estudantes habilidosos possam usar as artes do Kido de uma maneira única que ninguém viu ainda. Genryuzai, desejo ver o seu melhor desempenho de suas habilidades. Antes que ele pudesse terminar, um aluno levantou a mão e gritou na direção de Genryuzai tendo uma pergunta a fazer. Sora, desculpe minha grosseria, eu tenho uma pergunta. Genryuzai, XNMNM. Você é? Sora, Xiaolan. Sora, senhor. Todos os alunos, vice-capitães e alguns capitães tinham caras feias, mas para sua surpresa, Yamamoto acenou para ele indicando para fazer sua pergunta. Sora, os vice-capitães e capitães estão autorizados a usar seu Shikai se acharem adequado. Genryuzai lembrou de alguns dias antes que havia chegado a um acordo com Yashiro, Shojiro e Shunsui para testar suas habilidades em todos os campos, portanto, ele olhou para ele e para os alunos que responderam a esta pergunta em particular. Genryuzai, seu colega jovem postou uma pergunta realmente complicada. O Shikai e Bankai de um Shinigami que treinou por anos também faz parte de sua força, ao mesmo tempo se eles considerarem adequado elevar seu teste em níveis mais altos, eles estão autorizados a fazer isso. Um alto grito foi ouvido pelos alunos, mostrando sua determinação em dar 100% de si mesmos. Todos os alunos, com o discurso finalizado do comandante-chefe, sentiram seu próprio sangue fervendo e foram em direção às suas próprias seleções de vice-capitães. Como tinham mais de 20 anos como estudantes, muitos vice-capitães iriam lutar 2 ou até 3 vezes. Sora estava tendo problemas para escolher, pois eles só tinham 3 garotas como oponentes que você poderia escolher. Inamori, Matsumoto e Kione. Enquanto ele pensava, sentiu alguém se aproximando dele e quando ele olhou viu um poço alto cara magro, com cabelo preto e uma tatuagem no rosto com o número 69. Ei garoto, foi você quem fez essa pergunta, certo? Sora, sim, e daí? Você está com medo? Com medo de seus próprios poderes. Sora, XMNMNM. Por que eu deveria estar? Poder é apenas poder. Quem nos dá esse poder é um amigo ou família, porque eu deveria ter medo de algo que meu amigo ou família me deu. Você não tem medo de prejudicar quem está perto de você. Sora, se isso acontecer, aquele que me deu meu poder vai me impedir e eu nunca vou culpá-lo por me dar isso em primeiro lugar. Por quê, Sora? Porque eles confiaram isso em mim e fui eu quem os traiu por não conseguir controlar isso. Lembro que em algum lugar da academia havia um livro que estava escrito nele uma certa frase. Que frase? Sora, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Fim do capítulo. Capítulo 103, a primeira rodada. A pessoa que estava na frente de Sora ficou atordoada com essas palavras e continuou resmungando e resmungando tentando encontrar seu verdadeiro significado. Sora, que sabia quem era a pessoa, não sabia mais o que dizer para Hisagi por ter aprendido a controlar sua Shikai. Ele se virou para sair tentando encontrar um oponente adequado apenas para perceber que essa pequena demora ele havia feito com que todo vice-capitão fosse autuado para a partida. Não tendo alternativa, ele se voltou para Hisagi, que ainda estava com a testa franzida. Cara. Ele suspirou e se aproximou. Sora, que bom, perdi minha chance de sair com o Matsumoto. Um encontro, Sora, e eu não gosto nada de brigar com caras. Bruta. Encontro, gente. Ah, você quer dizer que queria brigar com ela? Como é que as brigas viraram encontros? Sora, bem, pensei em tentar a sorte, pena que ela está comprometida. PHHH. Será que você não encontrou alguém para fazer o teste? Sora, e de quem é a culpa? A propósito, seu nome?
Eu acho. Sou vice-capitão da 9ª divisão. Shuhei Hisagi. Sora olhou para o sério Hisagi como se ele se orgulhasse de sua posição. Hisagi olhou para ele e por algum motivo, ele pensou que talvez ele encontrará uma resposta se eles lutarem juntos. Hisagi, então serei eu quem irá testar você, eu também quero ver sua versão de grande poder. Depois de declarar que Hisagi irá testá-lo, Sora foi se registrar em seu nome e então esperou que outros terminassem sua própria seleção e inscrições. Demorou cerca de 1 hora para terminar isso e a primeira fase começou. Na plataforma foi Garo e Abarai Renji que se curvaram um para o outro e quando o sinal tocou o primeiro teste de abertura começará agora. Garo não perdeu a calma e lançou instantaneamente um Ado Artes levantando a mão em direção a Renji. Garo, menor que Ado Artes 4, Byakurai maior que. Um raio pálido foi disparado de seu dedo que ele havia levantado com a mão, deixando Renji um pouco atordoado por já poder lançar instantaneamente, mas isso não foi suficiente para impedi-lo de se esquivar. Naquele momento Renji deu um passo ao lado, Garo usou seu menor que Shunpo maior que e desapareceu de onde ele estava aparecendo atrás de Renji jogando outro Ado. Garo, menor que Ado Artes 31, Shakarro maior que. Ele instantaneamente engolfa o Renji causando uma forte explosão na plataforma. Os espectadores ficaram bastante surpresos com Garo que assumiu a atitude despreocupada de Renji e lançou um ataque em ponto zero. Garo em campo sentiu o contrário, ele ficou chocado ao sentir que seu ataque rápido não se conectou com o seu oponente, no momento em que ele estava tentando descobrir o que aconteceu. Renji apareceu de dentro da fumaça. Renji, você tem um instinto de batalha incrível, capaz de ver todos os detalhes, então pode me dizer o que eu usei para combater sua arte Ado antes que ela me atingisse? Garo, não, senhor, eu não vi. Renji, era um menor que Ado Artes 4 maior que igual ao que você usou para me distrair, mas com um poder muito menor, tornando difícil senti-lo. Embora Kido não seja meu forte, estou tentando melhorar, mesmo que seja um pouco também. Agora vamos continuar. Eles assumiram posições de batalha novamente e começaram a lutar de novo, cada vez que Garo usava diferentes variações tentando lutar, ganhar vantagem. Fim do capítulo. Capítulo 104, a primeira rodada 2. Sora estava assistindo a partida com interesse, pois sabia que Garo era muito bom na academia e também sabia que Renji era péssimo com Kido, não era o seu forte, como ele havia mencionado anteriormente. Ele observou cada Kido voando um contra o outro, evitando, esquivando-se, colidindo um com o outro e sentiu algo estranho, porque Garo continua lançando-os instantaneamente. Não era só ele que Renji pensava o mesmo, ele queria ver o que ele estava escondendo e não demorou muito para que Garo parasse de se mover e suspirasse. Garo, nossas habilidades estão muito distantes. Renji, e você vai desistir assim mesmo? Garo, não, vou tentar algo novo. Renji, então vai em frente. Garo, eu agradeceria se você pudesse encarar isso de frente, pois eu realmente não sei que tipo de poder será liberado sobre os outros. Renji, é um poder recém-desenvolvido? Garo, sim. Renji, então vá em frente, eu quero ver seu movimento oculto. A expectativa de todos chegou ao telhado, eles esperaram sobre que tipo de desenvolvimento Kido Garo estava falando, até mesmo o Capitães e Sora estavam de olho nele. Garo, iluminação nos céus, iluminação no céu, luz ofuscante que une seus inimigos. Enquanto ele cantava, Renji e os outros não sentiram absolutamente nada, mas Sora e alguns outros puderam sentir uma mudança no corpo de Garo, eles o viram levantar as palmas das mãos e abrir os dedos enquanto ele continuava cantando. Garo, a luz que existe dentro de nossa alma, cega e prende sua própria alma menor que artes feitas por você mesmo Lighting Soul Grid maior que. Quando Garo terminou seu canto e disse o nome de seu recém-desenvolvido, faíscas foram criadas em seus dedos, mas nada mais. Os espectadores ficaram intrigados, mas Sora e alguns capitães ficaram surpresos. Foi então que uma luz escura saiu do corpo de Renji prendendo-o e paralisando-o no chão. Renji, Giguaur RGGG. Garo,
G-U-A-A-A. Sora estava olhando com uma cara muito divertida como todos os espectadores. Ele tentou pensando em maneiras de escapar disso. Ele viu então Garo suando muito tentando amarrar Renji e percebeu uma grande falha nesse Kido. O lançador não pode se mover e precisa mirar em um alvo específico para que funcione. Não foi só ele quem encontrou aqueles que até os capitães puderam ver junto com os vice-capitães, muito menos Renji que estava no centro de tudo. Ele olhou para Garo que estava suando e não pôde deixar de suspirar. Garo, por outro lado, viu a expressão um tanto resignada de Renji e estava pensando que ele poderia ter vencido. A próxima ação de Renji o fez jogar tudo pela janela em sua mente. Renji, uivo, Zabimaru. Renji pegou o punho de sua espada e puxou-a levemente, então com seu comando uma nuvem vermelha da espada quebrou sua restrição. Quando ele se levantou você podia ver sua Shikai. Era uma espada com uma lâmina segmentada de 6 partes ainda mais longa. Cada segmento é mais largo que o anterior desde o punho, com 2 saliências em forma de picareta na frente e atrás de cada segmento, sendo as da frente muito mais longas que as de trás. Antes que Renji pudesse atacar ele viu Garo sentar-se exausto e levantar as mãos desistindo da luta. Não demorou muito para perceber que ao quebrar seu Kido ele o fez sofrer uma reação que o forçou a usar suas últimas quantidades de energia. Heiatsu. Renji desfez sua Shikai e se aproximou dele. Renji, essa foi boa. Se minha habilidade com Kido fosse tão boa para criá-los ou modificá-los talvez eu não precisasse trazer fora meu Shikai. Garo, H isso, conta como minha vitória. Renji, sim, é verdade. Garo, H. Renji então embainhou sua espada e voltou para sua posição, antes de ser surpreendido pelos outros vice-capitães. Aspas. Fim do capítulo. Capítulo 105, a primeira rodada 3. Tendo terminado a primeira partida, todos os alunos estavam entusiasmados para mostrar suas habilidades também. A segunda partida começou, mas depois de uma primeira partida tão emocionante, parecia com pouco suspense e um pouco deficiente. No entanto, também teve seus pontos positivos depois. Alguns minutos a partida terminou e aplausos puderam ser ouvidos da multidão. Ponto. Kira vs Vayne Inamori vs Aron Hizagi vs Sora foram as últimas 4 partidas da primeira fase e muitos tinham grandes expectativas em relação a eles. Era hora de decidirem quem vai subir e ser testado. Sora, quem vai de vocês caras? Vayne, por que você não vai? Nia, você está brincando? Perderemos nossa luz para nunca mais recuperá-la. Aron, Vayne, tudo bem, eu vou. Vayne começou a caminhar em direção à plataforma e quando Kira o viu ele fez o mesmo. Eles alcançaram a plataforma e subiram. Eles se entreolharam e se curvaram. Vayne, saudações senhor. Kira, saudações. Vayne, eu gostaria de dizer isso agora vou exibir apenas 2 Kido, e se possível, gostaria de sua opinião sobre eles. Kira, bem, este é um teste para ver suas habilidades, sejam 1 ou 2 Kido, vou tentar orientá-lo. Vayne, obrigado, senhor. Todos os outros no terreno ficaram intrigados com a conversa que tiveram. Ele vai mostrar 2. Podem ser self-made arts. Ele criou 2 delas? Sora, como diabos eles conseguiram isso? Não se passaram nem 10 dias desde que voltamos de lá. Nia e Aron não puderam evitar e sorriram ironicamente, pensando a mesma coisa ao mesmo tempo. Eles foram influenciados por você. Vayne, mar ilimitado, céu ilimitado, abismo sem fim, liberdade sem fim, manifeste seu desespero, manifeste sua esperança. Minha mão esquerda nada, minha mão direita está caindo. O ponto de esperança é o ponto de morte menor que artes feitas por mim mesmo. Shattering Point maior que. Depois de terminar seu canto, ele desembainhou sua espada com a mão esquerda e com a direita segurou sua bainha como se estivesse empunhando 2 vezes. Kira e outros não entenderam o que aconteceu e o viram atacar, para ele com sua espada cortando para baixo do ombro em direção à perna, e com a mão direita, ele cortou para cima da perna em direção ao ombro.
Kira recuou facilmente, conseguindo evitar isso com facilidade, mas então algo aconteceu quando as duas mãos de Vayne que seguravam sua espada e bainha perfeitamente alinhadas entre elas em uma única linha. Aquela única linha, o ponto, tomou a forma de uma única flecha e disparou em direção a Kira, que estava a 2 a 3 passos de distância, dando-lhe quase nenhum tempo para se esquivar. Ele usou o chumpo para evitá-lo e desapareceu de lá, aparecendo a 4 metros de distância. Todos ficaram chocados com o que foi aquilo. Na galeria onde os capitães estavam estacionados, Suafon exclamou surpreso e falou em voz alta para os outros capitães ouvirem. Suafon, isso foi incrível. Aquela flecha era tão fina que é perfeita para assassinato. Se ele aumentasse sua habilidade praticando aquele Kido, ele ficaria com muito medo. Enquanto os capitães ficavam chocados por receberem uma avaliação tão alta dela, Kira olhou para Vayne e perguntou. Kira, você dispara isso repetidamente? Vayne, não, no máximo 2 a 3 vezes. Kira, entendo, e o seu outro Kido? Vayne, meu outro Kido está incompleto e ainda não decidi o esboço final e o nome, mas vou mostrá-lo mesmo assim. Fim do capítulo. Capítulo 106, a primeira rodada 4. Vayne, aqui vai. Dizendo que ele elevou sua Reiatsu ao máximo que podia e Kira assumiu uma posição de batalha para se preparar para qualquer coisa. Sora, tendo ficado chocado antes, ele tinha toda a atenção na partida à sua frente. Suafon, eu me pergunto o que mais ele tem reservado. Genryuzai, XMMM, vamos esperar e ver que eles são alguns garotos promissores até agora. Todos os capitães, sim. Enquanto eles conversavam, Vayne começou a entoar seu Kido incompleto e desta vez, a temperatura na plataforma aumentou um pouco. Vayne, leis, regras e moral, sol e lua, deserto e mar, esquerda e direita para cima e down, reverse de reverse, irreversible de irreversible. Menor que Self-Made Arts 2, shift maior que. Quando ele terminou seu canto, algo incrível aconteceu. Kira, que estava observando Vayne, agora estava observando a multidão atrás dele e Vayne, que estava assistindo, Kira estava assistindo a multidão. Queria copiá-lo. Garu usou seus dedos para seu Kido assim como ele havia disparado mais de 10x do Arts 4, ele se inspirou nisso. Vayne tentou criar uma espada ou flecha do nada como suas lâminas Reishi e esta mudança são como suas portas tentando redirecionar ataques. As habilidades especiais que ele sempre usa foram quase rebaixadas para atender às suas necessidades, ele estava pensando, pode ser que isso conta como eu sendo seu mentor. Ele então se virou para Nia e olhou para ela, Nia sentiu seu olhar e olhou de volta para ele, eles se entreolharam e Nia sorriu como se estivesse dizendo que vamos superar você. Esses 3 idiotas realmente sabem como conseguir alguém irritando-os, ele decidiu que quebraria a hipnose de Aizen sozinho, não há necessidade de pedir a ele para libertá-los, certo? Ele então se virou para olhar para Vayne ofegante e confundiu Kira, que já havia se virado e estava olhando para Vayne. Ele ficou sem palavras e ao mesmo tempo não conseguia perceber o que aconteceu. Ele então caminhou em direção a ele e disse: Kira, você passou, aqueles 2 Kidos que você fez, eles têm muitos espaços para melhorias, continue o trabalho duro. Vayne ficou elevado quando ouviu isso, mas depois desmaiou por estar muito cansado, ele então se virou para olhar para Sora que estava olhando para ele e sorriu na cara irritando Sora. Garu tendo se recuperado um pouco foi e ajudou Vayne a descer e depois foi sentar na esquina que era só para quem passava, eles se entreolharam e depois para Sora que estava chateado e o irritou ainda mais ao levantar os polegares e apontar para baixo, como se Sora era uma perdedora. Chamas de fúria queimaram na mente de Sora, o que o fez lembrar que ele realmente não retribuiu a humilhação na academia, certo? E nem essa vadia por me chutar na cara. Bom, um capítulo do inferno espera só vocês 3. Ao vê-lo rir maldosamente, eles sentiram o suor frio e inúmeras picadas em seus costas, como se tivessem provocado um demônio. Fim do capítulo. Capítulo 107, a primeira rodada 5.
Os espectadores estavam em chamas, todos os estudantes que estavam assistindo estavam em silêncio, jurando ficar mais fortes. Sora tinha chamas de fúria em seu peito por causa desses idiotas e já estava fazendo planos de como mandá-los para um inferno como viagem. Alguns momentos depois Sora e Aaron viram Nia olhando para eles com um sorriso e então ela falou com eles. Nia, estou subindo. Veias pretas apareceram em Sora, enquanto Aaron estava acenado com a mão para ela como se estivesse dizendo boa sorte. Matsumoto a viu e começou a caminhar em direção à plataforma também, eles subiram até lá e se curvaram prestando respeito. Nia, saudações senhorita. Matsumoto, xmmm senhorita. Xaxaxaxa não fique tão nervosa. Nia, sim. Matsumoto, você está com esses dois? Quando ela perguntou isso ela levantou as mãos e apontou para Garo e Vine. Nia balançou a cabeça e um olhar surpreso apareceu em Matsumoto. Matsumoto, sério? Você parece muito perto. Nia, nós apenas nos unimos para superar alguém, falando originalmente, nós nos apunhalamos. Matsumoto, xmmm, entendo. Matsumoto virou um pouco os olhos para Sora que estava furiosa de raiva e riu. Matsumoto, então deixa eu ver como você vai superar esse alguém. Nia, eu só consegui criar um Kido e até isso está incompleto. Matsumoto, vá em frente como vice-capitão Kira disse que você será testado do seu próprio jeito. Enquanto Sora estava planejando com antecedência para eles, ele parou e finalmente se concentrou na partida, ou teste, ele queria ver que tipo de Kido ela criou. Garo e Vine sorriem ironicamente e se entreolharam, eles começaram a sussurrar tão baixinho entre eles, esperando que ninguém pudesse ouvi-los. Garo, essa vadia é louca. Vine, sem brincadeira, ela é lunática e ainda nem completou seu Kido. Garo, devemos nos lembrar de nunca cruzar o caminho dela. Vine, sim, ela é uma psicopata. Na plataforma Nia levantou as mãos e as colocou na frente dela com os dedos apontando quase em todas as direções. Ela então fechou os olhos e começou a cantar. Nia, 10 portões, 10 vidas, 10 direções, 10 escolhas, 10 flores, 10 desejos. Matsumoto viu em seus dedos pequenas bolas de reishi se formarem e olhou para ela enquanto ela assumia uma posição de batalha e se preparava para contra-atacar o que ela iria jogar nela. Sora ficou chocada por ela ter recriado meu Lotus. Vamos lá, me deem um tempo, pessoal. Nia ignorando o que Sora estava dizendo, ela continuou cantando. Nia, 10 crimes, 10 punições, reúna-se e respeite aqueles que passaram por você. Nia, Self-Made Arts 1, Flowers of the Commandments maior que. Terminando seu canto e declarando o nome de seu Kido. As flores que se formaram em seus dedos se dispersam em 10 cantos da plataforma, de cada canto uma luz explodiu no ar conectando-se criando um 10 canto como o dome fechando Matsumoto e ela dentro. No chão absorvendo o reishi no ar, 100 farinhas floresceram atordoando a multidão por criar algo tão lindo. Os capitães ficaram descontentes por criar algo que não ajuda em nada. Yamamoto se virou para olhar para Sora e fiquei um tanto chocado ao ver aquele tipo de rosto dele, não foi só ele que Mayuri, o Nohana e Aizen notaram seu rosto. Sora estava chorando dentro dele, que diabos eu tentei tanto criar aqueles, até usei itens e todo o conhecimento que tinha e esses idiotas conseguiram vê-los claramente e recriar efeitos semelhantes. E mais, o Kido dela parece muito mais potente que o meu. Fim do capítulo. Capítulo 108, a primeira rodada 6. Matsumoto ficou surpresa ao ser encerrada em uma caixa transparente como Kido com flores dentro, ela não conseguia se mover descuidadamente e levantou o dedo para testar as águas mais como flores. Matsumoto, menor que a do Artes 4, Byakurai maior que. Ela disparou um raio fraco visando uma linha atrás de Nia, pouco antes de atingir a linha Matsumoto viu Nia sorrindo e pensou. Droga! Bateu na linha e algo que ninguém esperava, a iluminação foi absorvida instantaneamente, e de algumas dezenas de flores no chão, a iluminação foi disparada atingindo Matsumoto. Matsumoto, GG Guau Uau!
Ela pegou eletrificada, ferindo levemente, enquanto ela tentava descobrir quais flores descarregavam a iluminação, ela viu Nia levantando a palma da mão. Nia, Ado Artes 31, Chacarro. Ela disparou um projétil vermelho em Matsumoto, que ela evitou, usando chumpo, mas então ela viu Nia sorrindo novamente, e antes que ela percebesse por que ela estava sorrindo, o chacarro foi absorvido pela linha, permitindo novamente que flores diferentes disparassem do mesmo tipo em sua direção. Matsumoto, Kikido problemático. Ela continuou desviando de tudo que vinha até ela com chumpo e então ela percebeu algo, que os projéteis que eram disparados pelas flores no chão não foram absorvidos novamente, eles simplesmente desapareceram. Finalmente, tendo evitado tudo, ela finalmente pisou no chão, mas ao fazê-lo pisou em algumas flores e uma luz branca a envolveu com um som alto. Boom! Garo e Vine estavam suando com essa visão, pois eles experimentaram em primeira mão para testar seu poder e uso. Sora ficou chocada ao ver que ela criou um domínio semelhante às suas portas e flores juntas. Os alunos ficaram surpresos e os vice-capitães ficaram felizmente por não terem ficado com ela, eles puderam ver pelo sorriso dela que ela estava simplesmente brincando. Os capitães ficaram surpresos, especialmente o Nohana e Mayuri, eles agora haviam percebido que todos os Kido até agora tinham algo a ver com o que o On Sora Uesha foi então que eles ouviram alguém falando. Shunsui, XMMM Kikido, à primeira vista, parece lindo e só isso, mas pensando bem é mortal. Aizen, você está certo, mas há uma grande falha nisso. O Kitaki, sim, o lançador não pode sair daquele pequeno poste e mal tem espaço para se mover, caso contrário corre o risco de pisar nele fazendo com que eles a chupem também. Suafon, é por isso que ela disse que está incompleto. Genryuzai, só o tempo nos dirá como ela irá desenvolvê-lo. Matsumoto em campo começou a ficar desgastada, ou ela terá que se esquivar ou verificar onde pisa para não ser engolida por uma explosão de novo. Ela viu Nia parada ali sorrindo e um certo pensamento passou pela sua cabeça. Ela é um demônio? No momento em que evito uma barragem, ela casualmente cria outra, ela nem me deixa recuperar o fôlego. Meus seios estão começando a doer com todos os movimentos que tenho feito. Enquanto ela mesma falava, ela viu Nia levantando suas 2 palmas prontas para disparar mais 2 chacarro. Ela decidiu trazer sua Shikai e acabar com isso, mas então o inesperado aconteceu. Crack-crick. As linhas estavam desmoronando por conta própria e as flores murchou lentamente, Nia suspirou e levantou a mão desistindo. Matsumoto, por que você desistiu? Nia, meu Kido está incompleto, se eu lançar normalmente ele pode durar quase um dia, mas se absorver 3 a 4 Kidos, não importa o quão poderoso ele comece a fazer isso e não tenho ideia de como consertar isso. Aspas. Matsumoto, quer dizer que não foi você quem se sustentou esse tempo todo? Nia, não, usei metade da minha Reiatsu para criar isso e a outra para disparar 3 chacarro, mas como você pode ver, eu poderia disparar mais 2 lançamentos instantâneos com o que tenho agora. Matsumoto, veja, continue com o trabalho duro, você criou algo incrível e tem espaço para melhorias, você passou. No momento em que ela ouviu que ela passou, ela se elevou e foi em direção a Garo e Vine mostrando um sinal de V para eles. Fim do capítulo. Capítulo 109, a primeira rodada 7. Com o final desta partida, restaram apenas 2 Aron versus Inamori e Sora versus Hisagi, eles se entreolharam e Aron sorriu, ele se virou e caminhou em direção à plataforma. Aron, não posso ficar para trás agora, posso? Sora, deixe-me ver o que o aluno mais velho tinha na manga. Aron, claro. O silêncio caiu por alguns segundos e então uma forte torcida por ele sorriu com o que ele estava torcendo e subiu na plataforma onde viu Inamori ali. Aron, saudações senpai. Inamori, saudações. Aron, ahahaha senpai, não fique tão nervoso, eu não sou uma aberração como aqueles 3, vou competir em todos os Kidos conhecidos com meu próprio estilo. Inamori, sim,
Quando eles terminaram sua pequena conversa amigável, Aron e Inamori tomaram posições e começaram a se preparar para se enfrentarem. Aron, menor que Bakudo Arte 7, a Shigarami Imo maior que. Fios finos de Reiatsu branco brilhante explodiram do chão e envolveram os tornozelos de Inamori, atordoando-a pela velocidade que tinha e antes ela poderia levantar sua Reiatsu para se libertar. Aron bateu palmas e disparou mais 4. Aron, menor que Bakudo Artes 4, Rainawa maior que menor que Bakudo Artes 30, Shitotsu Sansen maior que menor que Ado Artes 4, Byakurai maior que menor que Ado Artes 31, Shakaru maior que. 3 cordas amarelas a luz voou de sua mão junto com 3 unhas do tamanho de dedos prendendo-a no local. Tudo aconteceu no momento em que ele disse os nomes deles. Ela ficou presa instantaneamente e viu 2 flashes antes de uma explosão acontecer. Sora, que diabos é esse speed casting? Enquanto Sora estava com os olhos arregalados, a mesma coisa aconteceu com aqueles que passaram. Garo, eu nem consegui ver o que aconteceu. Vine, eu só vi 4 a 5 flashes antes de uma explosão. Nia, o mesmo aqui. Na enorme parede parecida com uma cadeira estavam os vice-capitães e acima deles, os capitães estavam muitos deles conversando entre si. Kira, aquele garoto atingiu o nível de capitão de lançamento instantâneo. Renji, isso é um absurdo. Hisagi, mesmo os capitães precisam de um certo padrão antes de disparar um Kido. Matsumoto, sim, como levantar uma mão ou um dedo. Todos os vice-capitães estavam discutindo sobre este ponto quando um capitão respondeu suas dúvidas. Byakuya, não, ele evoluiu seu Instant Cast ainda mais ao ponto de não ser necessário para dizer o nome dele. Ele apenas estala os dedos e um Kido aparece. Zaraki, HAA então porque ele está dizendo os nomes deles. É mais divertido se você não sabe o que vai te atingir. Touzen, isso é porque ele tem justiça e quer fazer com que seja justo com ela. O Kitaki, não só isso, mas ele também quer ver como ela vai lidar com isso. Mayuri, tem mais, ele provavelmente não tem limites em seu cérebro permitindo que sua Reiatsu biarre com um mero pensamento, se essa ideia for um Kido então um Kido aparecerá. O Nohana, ele deve ter sobrecarregado seu corpo inúmeras vezes para finalmente gerenciá-lo e controlá-lo. Todos os vice-capitães engasgaram ao ouvir o que os capitães disseram e estavam pensando em quantos monstros iriam se formar após a fase 2. Na plataforma, Inamori estava tendo dificuldades em lidar com sua velocidade, apesar de ter conseguido escapar da amarração com uma ajudinha da explosão. Ela ainda teve problemas. Por outro lado, Aron começou a suar enquanto continuava a usar Mindcast em seu Kido, isso colocou uma enorme pressão sobre ele, tanto em seu corpo quanto em sua mente, mas seu coração estava em chamas, ele não queria que seus juniores o fizessem, passe por ele como se ele não fosse nada aos olhos deles. Inamori viu sua determinação e não querendo admitir a derrota ela aumentou seu chumpo permitindo-lhe um pouco de espaço para disparar seu próprio Kido. Inamori, menor que Bakudo Arte 7, a Shigarami Imo maior que. Fios finos de Reiatsu branco brilhante explodiram do chão e se enrolaram nos tornozelos de Arons. Quando ele ficou preso ele ficou um pouco surpreso e quando estava prestes a se libertar. Inamori disparou sua própria versão de Bakudo nele. Fim do capítulo. Capítulo 110, Os últimos testes de luta. Inamori, menor que Bakudo Artes 4, Rainawa maior que menor que Bakudo Artes 30, Shitotsu Sansen maior que menor que Bakudo Artes 26, Kyoko maior que. 3 cordas e 3 vigas perfurantes foram disparadas contra ele e antes que ele pudesse escapar, ele ficou preso no chão, eles desapareceram fazendo-o congelar por um segundo, mas foi o suficiente para eles o acertarem antes de perceberem que era a luz do Kido Bendin que fazia parecer que eram miragens e foram enganados. Ele suspirou e olhou para ela que estava ofegante pelas constantes esquivas, quando então se virou e viu os outros com a boca aberta e ficou satisfeita. Ele olhou para Inamori novamente e disse: Aron, eu desisto. Inamori, por quê? Aron,
estou cansado, não é fácil lançar tão rápido constantemente, então eu desisto. E namore, tudo bem, então vai e sente-se aí, você tem um passe meu. Aaron sorriu e começou a caminhar em direção onde Garo, Vine e Nia estavam sentados. Quando chegou lá ele olhou para eles e levantou o dedo médio assustando-os pensando que um Kido iria atacar eles. Aaron, PPF PPF PF 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 FFF ahahahahaha. Sora os viu ficando com raiva de Aaron e ele riu como se não houvesse amanhã. Ele suspirou e começou a caminhar em direção à tão esperada partida da fase 1. Sora, devo ir tudo fora? Ou os mesmos velhos truques? Enquanto ele tentava descobrir como deveria fazer isso, Hisagi estava murmurando o que Sora disse a ele mais cedo e começou a caminhar também em direção ao seu fósforo. Todos os vice-capitães e principalmente todos os capitães estavam prestando atenção em Sora. Sora subiu e viu Hisagi chegando também, ele então com o canto dos olhos olha para Genryusai, o Nohana, Aizen e todos os outros capitães. Eles sentiram seu olhar e prestaram ainda mais atenção nele. Sora, então vice-capitão Hisagi, você encontrou sua resposta. Hisagi, deixe-me ver, seu grande poder. Sora, se eu fizer isso acabará em um instante. Traga-o para fora, seu Shikai. Hisagi, você tem que me forçar a isso. Menor que a do Artes 31, chacarro maior que... No meio de suas palavras Hisagi disparou um flash vermelho em Sora que nem estava se movendo, ele fechou os olhos e murmurou baixinho. Sora, Self-Made Arts 1, Formless Doors maior que... Assim que o sinalizador atingiu Sora e explodiu, Hisagi sentiu algo em suas costas e no instante seguinte ele foi surpreendido. Todos ficaram surpresos ao verem claramente Sora comer o explosão de chacarro, mas quem foi surpreendido não foi ele, mas sim Hisagi. Hisagi tentou descobrir o que aconteceu enquanto ele estava de pé quando ouviu a voz de Sora. Sora, traga-o para fora ou então você não vai sair ileso do nosso spar. Hisagi se virou para olhá-lo com um pouco de surpresa no rosto e ficou ainda mais chocado quando viu o Reishi dos arredores se reunindo em torno de Sora formando 10 lâminas. Não só ele, até mesmo os capitães ficaram chocados. Quando as lâminas foram formadas após alguns segundos Sora falou alto. Sora, menor que Self-Made Arts 2, Revolving Heavenly Reishi Blades maior que... Eles ficaram chocados ao descobrir que as sólidas lâminas Reiatsu eram um Kido e ele lançou instantaneamente tantas. Mayuri, Aizen e Unohana não ficaram tão surpresos, mas todos os outros ficaram atordoados, até mesmo Genryusai focou seus olhos. Sora pegou 2 lâminas e elas começaram a vibrar enquanto as outras 8 começaram a girar como uma roda e então começaram a circular Sora. Se isso não foi o suficiente para deixá-los com olhos e bocas abertas ao mesmo tempo, diferentes tipos de portas finas visíveis apareceram por todo lado deixando-os confusos. Sora então jogou todas as 8 espadas nas portas fazendo-as desaparecer e apareceu acima e atrás de Hisagi deixando espaço para ele se esquivar por um fio de cabelo fino. Fim do capítulo. A vida vai ficando cada vez mais dura perto do topo. Friedrich Nietzsche.